Boa tarde, alunos do Nicolaudino. Falo boa tarde, mas vocês podem assistir aí qualquer hora. Saudações para todos vocês, agora nessa reta final de semestre. Nós vamos dar continuidade aos nossos conhecimentos, aos nossos estudos a respeito de produção de texto, agora analisando um modelo do Enem, certo? Eu acredito que muitos de vocês estão inscritos no Enem e eu estou disponibilizando mais esta aula sobre orientação de produção de texto, porque a nossa prova bimestral vai ser uma redação, certo? Apesar da gente ter introduzido também conhecimentos sobre gêneros do discurso, e eu até fechei essa aula, na aula anterior fechei esse conhecimento sobre o gênero do discurso e estou dando continuidade aos conhecimentos sobre produção de texto na redação modelo Enem. Então, como a nossa prova vai ser uma redação, eu gostaria que vocês observassem, assistam, porque está um pouco reduzido o número de participação lá nas aulas que tenho gravado, mas assistam esta videoaula. Porém, eu já postei uma videoaula com dicas de produção de um bom texto. Hoje eu quero esmiuçar um pouco, mas também de forma objetiva, sobre o texto dissertativo, certo? Para fazer concursos públicos ou vestibulares, o texto dissertativo argumentativo é o texto mais exigido. Aliás, é o texto exigido, certo? E vocês, alunos, candidatos a uma vaga numa faculdade, candidatos aí numa vaga de concurso público, não importa, vocês são estes alunos que devem estar preparados com os conhecimentos afinados com essa ideia desse texto dissertativo argumentativo. Então, existe todo um processo para você produzir um texto como esse. E não se esqueçam de outras dicas que eu já dei nas outras aulas. Ninguém escreve sobre aquilo que não se sabe, nem sobre aquilo que não se leu, certo? Então, para produzir um texto, a primeira coisa que você tem que fazer é ter conhecimento, ou seja, você tem que ter pesquisado. Lembra que a proposta, o desafio que eu lancei para vocês, era que vocês fizessem pesquisa sobre temas livres. Agora eu vou dar o tema. Quando eu postar essa aula aqui, eu vou também postar um desafio sobre o tema que vocês vão pesquisar e vão produzir uma redação, certo? Então, eu pedi que vocês fizessem pesquisa, disse que vocês deveriam estar anotando a pesquisa de vocês, os conhecimentos de vocês. Eu dei todas estas orientações. Por quê? Porque primeiro você precisa se apropriar de determinado conhecimento para depois você defender ele. Você precisa conhecer a fundo aquilo sobre o qual você gostaria de discursar, aquilo que você gostaria de defender, você precisa conhecer a fundo, certo? Então, ninguém escreve ou fala sobre aquilo que não se sabe, sobre aquilo que não se leu. Então, primeiro, pesquisar. Então, quando eu vejo, e de vez em quando eu ouço alunos dizerem isso, alunos e pessoas em geral, eu sou péssimo em redação. Eu tenho que respeitosamente dizer, você está mentindo para si mesmo. Você, na verdade, é péssimo em leitura. Você não gosta de ler, você não gosta de pesquisar. Você tem um pouco aí de resistência a essa ideia de se organizar e estar produzindo conhecimento. Porque essa é a verdade. A parte mais fácil de uma redação, certo? A parte mais fácil de uma redação é você saber estruturar o texto ali, introdução, desenvolvimento, conclusão. Você precisa pesquisar, você precisa absorver o conhecimento. Então, a parte mais importante, você tem que saber sobre o que vai falar. Aí depois, claro, você vai sistematizar o seu texto ali, vai dar uma, vamos dizer assim, uma roupagem formal para o seu texto, e dentro dele você vai fazer com que as ideias conversem, certo? Sejam coerentes, não se contradigam, ou seja, sejam claras, transmitam a ideia àquele a quem se destina. Claro, se for a banca examinadora de um concurso, então você tem que fazer com a exigência desta banca. Tem lá as orientações. Se for para o Enem, você vai ter lá as orientações que a gente vai trabalhar aqui, um modelo de redação com exigências do Enem.
E, sendo do Enem, você vai também seguir determinadas orientações. Mas você nunca pode esquecer disso. Primeiro, você tem que saber sobre o que vai falar. Então, esqueça essa ideia aí, você, aluno aí do outro lado da tela, esqueça que vocês são ruins de redação. Vocês não são ruins de redação. Vocês devem ser ruins para se planejarem. Devem ser preguiçosos para estudarem. Mas ruim de redação você não é. Você nem tenta. Então a gente vai tentar ser bom de redação, mas fazendo redação. Por isso, nesse ano não, por conta da pandemia, não dá da gente ser tão exigente. Mas por isso, eu costumo exigir uma redação por semana. Aí por isso eu cobrei para vocês uma redação a cada 15 dias e nem deu muito tempo. Essa pandemia atrapalhou muita coisa. Mas não deu muito tempo de produzir uma redação a cada 15 dias. Vocês produziram 2 e agora vai produzir mais uma sob minha orientação. Mas vocês podem continuar aí produzindo à vontade. Entendido? Vamos agora dar seguimento a esse texto dissertativo argumentativo, certo? Deixa eu pegar aqui minha canetinha para mim fazer as marcações. Eu quis colocar desta maneira aqui para que vocês fizessem esta pergunta para si mesmo. Lembra que a gente trabalhou tipologias textuais e o texto dissertativo era uma das tipologias. É uma das tipologias, certo? O texto dissertativo argumentativo é a nomenclatura que se dá aos textos de exigências mais formais, redações de Enem, redações de concurso, certo? Redações de vestibulares. E este texto tem algumas características aqui, vamos dizer assim, mescladas daquilo que é dissertar, daquilo que é argumentar, dissertativo argumentativo. E eu rachei no meio aqui, essa palavra que já é composta, para eu poder explicar para vocês que texto é esse, assim, tão bicho-papão, que as pessoas têm medo quando se trata de produzir uma redação, certo? Então, primeira coisa, tenho conhecimento. Pronto, eu pesquisei, eu estudei, eu sei sobre a coisa. Agora, eu vou precisar apenas estruturar como eu vou dizer a coisa, como eu vou defender a coisa. Então, o que é dissertar? Veja só, separei aqui alguns conceitos para vocês, para que não houvesse mais dúvida. Vamos esquecer essa dúvida aí, certo? Vamos esquecer essa dúvida aí. Vamos agora ter clareza sobre o que é um texto dissertativo argumentativo. Então, primeiro, você aprendeu uma coisa, então você vai agora expor, certo? Você vai expor. Agora, ninguém expõe de qualquer maneira, por exemplo, começando por algo que deveria estar lá no fim. Você tem que ter toda uma estrutura. A gente vai já ver questão de introdução, desenvolvimento e conclusão. Na prática, certo? E todo mundo sabe que introduzir é apresentar a ideia inicial de uma coisa, desenvolver, se aprofundar e concluir é deixar uma ideia de que você realizou os seus argumentos. Então, isso é uma estrutura que nem vou comentar sobre questões conceituais, mas vou mostrar na prática para vocês, produzindo o texto. Então, você aprendeu sobre uma coisa, então você vai expor. Você vai expor esse assunto. Mas não expor de qualquer jeito, como falamos, vamos expor de modo sistemático. E esse sistemático tem a ver com a estrutura formal do texto dissertativo argumentativo. Qual é? Você apresenta suas ideias de forma introdutória, introdução, você aprofunda com todos os elementos externos, ou seja, aquilo que não é seu, e internos, aquilo que você, é seu conhecimento, que você produziu. Faz toda aquela conversação de texto, é o desenvolvimento, e, no final, você apresenta suas ideias conclusivas, ou seja, você conclui o seu texto, certo? Então, de um modo sistemático. E esse sistemático também tem a ver com as performances linguísticas. Olha, é uma palavra estranha, né? Performances linguísticas, mas lembra da fórmula C4E1 que nós estudamos? É claro, coerente, conciso, coeso, certo? Então, é isso que vocês precisam ter em mente. Sistemático tem a ver com a estrutura do texto, mas também tem a ver com os recursos linguísticos que você utiliza, certo? Para poder produzir um sentido. Quando você vai expor seu conhecimento, você não tem que ser raso. Como é que você vai defender seu ponto de vista? Quanto mais dados, isso depende do quanto você estudou. Quanto mais profundo, certo? Quanto mais dados, quanto mais informações você possui, mais você consegue ser abrangente com aquilo que você está defendendo, certo? E ser abrangente é também ter profundo conhecimento a respeito daquilo que você está defendendo. Ou seja, você estudou realmente, você fez muitas comparações, você estudou a mesma coisa comparando diversos autores, fontes, dados, você recortou trechos que você achou interessante e eu disse que vocês deveriam fazer isso, ter seu cadernozinho anotado ali para você produzir seu texto.
Então, quanto mais dados você tiver à sua disposição para você fazer comparações, para você fazer uma seleção, vamos dizer assim, que seja coerente, que seja adequada para a produção do seu texto, mais profundo, certo? Mais abrangente, no trato do tema que você está defendendo, você conseguirá ser. Entendido? Nesse processo, quando você tem essa ideia, que é um pouco racional, e depois ela vai passando a ser prática, quando você fala, como estou falando aqui com vocês, mas também quando você escreve, porque o discurso ele pode ser oral, mas também pode ser escrito. Então você vai fazer um discurso, oral ou escrito, sobre um tema que você está tentando defender. Então isso é dissertar. Entendido? Pronto. Uma vez entendido o que é dissertar, vamos para uma próxima pergunta desta palavra aí composta, que representa a nomenclatura, o nome da nossa redação que nós vamos utilizar para passar no concurso público, para passar no vestibular e da faculdade que você quiser fazer, faculdade pública. As faculdades particulares têm, às vezes, uns vestibulares, mas é um pouco paliativo, infelizmente. Vamos fazer, eu levo em consideração aqui que estamos falando de uma faculdade pública, aquela que realmente exige que você tenha se preparado para o seu vestibular, né, para o curso que você pretende ingressar. Vamos lá? O que é argumentar? Primeiro, o que é dissertar, certo? Expor ali alguns dados. Agora, o que é argumentar? Olha, nesse processo de expor ideias, nesse processo de falar sobre aquilo que você estudou, você pesquisou, você fez anotações, você fez recorte, você aprendeu. Então, no processo de expor sobre aquilo que você estudou, você precisa apresentar fatos, você precisa apresentar ideias, e essas ideias precisam ser lógicas, ou seja, algo que está na cara, algo que pode ser percebido a partir de uma determinada, vamos dizer assim, representação que você faça sobre o seu tema. Então, ideias lógicas. E qual é a intenção destes fatos, destas razões, destas ideias lógicas que você vai apresentar? Qual é a intenção? Provar uma afirmação. Provar uma afirmação. Ou seja, uma tese, algo que você tenha pesquisado, algo que você começou a desenvolver, não importa. Um dia, quando um de vocês fizerem um mestrado, um doutorado, vocês vão precisar de iniciar uma pesquisa totalmente nova e vocês vão precisar de coletar informações o máximo possível para defender um ponto de vista, uma tese. Só que não vai ser mais uma redação de 30 linhas, viu? Vai ser aí uma monografia de 100 páginas, de 400 páginas, um livro, não importa. Depende muito do quão abrangente você pretende ser na sua pesquisa. Mas esta é a linha de raciocínio. Argumentar, o processo de expor, certo? Aquilo que você expor, isso é apresentar dados, certo? Dissertar. Nesse processo, você vai defender um ponto de vista. E quando você defende, você tem que ter argumentos, você tem que ter fatos, você tem que ter dados, você tem que ter razões, motivações que provem aquilo que você está afirmando. Isso tem a ver com dados estatísticos, tem a ver com afirmações de pesquisa, tem a ver com alguma notícia que você coletou de um veículo de grande circulação e credibilidade. Não é de qualquer lugar. Para a gente ser científico, as nossas fontes também precisam ter credibilidade. Não pode ser qualquer fonte. Como eu disse, vocês podem até utilizar vídeos do YouTube para utilizar como fonte de dados científicos. Mas olha lá, não pode ser do Anderson Nunes, certo? Tem que ser de alguém que tenha credibilidade científica. Então vamos lá. Apresentar ideias, veja só. Quando você está expondo aquilo, você está dissertando, expondo aquilo que você aprendeu, e você começa a entrar no campo de mostrar dados, fatos, certo? Razões, argumentos para defender determinada afirmação, nesse processo você pode se opor, ou seja, apresentar ideias em objeção a outras ideias, ou seja, em contradição, em oposição a outras ideias. Num debate, por exemplo, quando você está defendendo o seu ponto de vista com seus dados, com suas ideias, com suas razões, certo? Quando você está fazendo isso, você pode, inclusive, se colocar em oposição a outras ideias. Isso é defender um ponto de vista, certo? É fazer aí concurso de ideias. Então, você pode fazer isso, mas você pode também concordar.
A sua fala, com seus dados, com seus argumentos, com seus fatos, com suas razões, podem concordar com determinada ideia que está sendo exposta no debate ou na sua redação, você defendendo o seu ponto de vista, certo? Discutir quando você junta as suas ideias com as ideias de outrem para chegar num determinado resultado. Discutir, certo? E no discutir também envolve você apresentar fatos, apresentar ideias lógicas que se correlacionam, certo? Apresentar razões e motivações para defender o seu ponto de vista. E disputar na defesa, redundantemente falando, das ideias da ideia, do tema que você precisa apresentar, que você precisa defender como adequado, por exemplo, para uma determinada situação. Com estas duas perguntas aqui, o que é dissertar, o que é argumentar, eu concluo com esse slide aqui. Concluo a aula não, viu, gente? Eu concluo este raciocínio sobre o que é um texto dissertativo argumentativo, certo? Veja só, nesse slide aqui, eu vou tentar fazer com vocês uma retrospectiva muito clara sobre aquilo que a gente já estudou a respeito de práticas de produção de texto, que eu até inclusive utilizei aula 1 e aula 2, a fórmula C4E1, certo? Vamos dizer só C4, porque o E é só se você conseguir ser claro, coerente, conciso e coeso, é que você consegue ser elegante, certo? Então vamos lá. Você aprendeu, você expôs os seus conhecimentos, nesse processo você defendeu com ideias e fatos, ideias lógicas, fatos, razões e motivações. Então você faz isso de que maneira? Bem, pode ser oral, é um trabalho. O texto dissertativo argumentativo é um trabalho oral ou escrito. Digamos que você esteja lá na faculdade e você vai apresentar no seu TCC, um trabalho de conclusão de curso, ou mesmo um artigo produzido durante o curso da faculdade. E você precisa apresentar isso oral, seu trabalho, seu artigo, sua pesquisa de campo ali feito no mês, uma semana. Muitas faculdades boas gostam de estar instigando os alunos a produzirem artigos científicos até uma vez por mês. A minha era uma vez por semana. Mas isso é muito importante que você participe deste processo de formação. E as faculdades, às vezes, gostam de estar instigando esse tipo de conhecimento, de produção de texto dos alunos, que é a produção argumentativa. E isso pode ser feito de maneira oral ou também de maneira escrita. Nesse caso, você entregaria um artigo lá para o seu examinador da sua faculdade, mas também apresentaria ele para os seus colegas e, às vezes, até para colegas de outras turmas. Isso depende muito da dinâmica da faculdade. Mas é um trabalho que pode ser escrito ou que pode ser também oral. Então, o texto dissertativo argumentativo é um trabalho sobre um determinado tema, que você pode apresentar aquilo que você aprendeu, aquilo que você sabe, de forma oral ou de forma escrita, certo? Então, certo? Uma pesquisa, uma tese, entendeu? Quando vocês estiverem lá na faculdade, quando vocês estiverem lá no seu curso, talvez quem for darem continuidade ao mestrado ou doutorado, principalmente mestrado e doutorado, vocês vão precisar desenvolver pesquisas sobre dados que são novos, certo? E isso nós chamamos de tese, é chamado no meio formal de tese, ou seja, algo que você iniciou, que você pesquisou, que você foi desenvolver aí todo um trabalho de pesquisa. E isso é uma tese, certo? E nesta tese você vai ter toda esta conjuntura do texto dissertativo argumentativo. Então, esse é o seu trabalho, onde você defende aí uma ideia, essa é a sua pesquisa, essa é a sua tese. Você vai defender essas ideias com fatos, certo? No seu trabalho precisa ter uma defesa de ideias com fatos, com dados, por exemplo, números estatísticos lá do IBGE, e razões, certo? E razões. Para quê? Para defender, novamente, aqui o seu ponto de vista, aquilo que você queira fazer. Então, tem que ter isso. No seu texto,
do seu texto dissertativo argumentativo, você precisa ter o máximo de clareza possível. Eu não vou dizer o mínimo de clareza, porque uma coisa com mínimo de clareza não transmite nenhum conhecimento, certo? Então, o máximo de clareza possível, certo? Você precisa produzir um texto que tenha capacidade de transmitir uma informação. Isso te leva a produzir um texto que não tenha contradições internas dentro dele. Ou seja, o seu texto todo pode se contradizer com uma ideia qualquer e tudo, não importa. Mas não pode ter contradições dentro do próprio texto, entre os parágrafos, entre as ideias que são ali emanadas do seu tema dentro do seu texto. Então isso seria terrível. Então não pode aparecer isso dentro do seu texto. Você precisa utilizar uma linguagem que seja o mais objetiva possível, ou seja, nada de ser prolixo, extenso demais, dar voltas demais. Você precisa ir direto ao ponto, ok? Em seguida, você precisa ter conexão dentro do seu texto, uma conexão contínua com as ideias que são apresentadas dentro do texto. Isso significa o quê? Que o seu texto ele está, bem amarrado entre si. Os conectivos servem para que o texto esteja amarrado, as ideias amarradas dentro de si, para que produza uma ideia de continuidade. Começou a defender e foi desenvolvendo até que concluiu a respeito do mesmo tema, sem se distanciar daquilo que se estava defendendo. Ok? Então, meus queridos, aqui nós respondemos a respeito do texto dissertativo argumentativo. Okay? Este texto é o texto que se utiliza nas produções formais de texto. É um texto sistematizado. O texto dissertativo argumentativo tem toda esta característica onde você produz o conhecimento a partir da obtenção desse conhecimento, a partir da apresentação com dados desse conhecimento, de forma que não tenha contradições, que não seja muito expansivo, que não seja muito obscuro, ou seja, seja claro e que tenha uma ideia de continuidade, que esteja de acordo com o contexto da sua defesa, certo? Você está numa situação temática, por exemplo, sobre o coronavírus, certo? E você pode pegar o coronavírus hoje e para sempre na história vai ficar um tema que pode se relacionar com diversos outros temas. Por exemplo, coronavírus e economia, coronavírus e política, certo? Coronavírus e a vida. Então você pode fazer isso chama-se de contexto. Né? Estamos defendendo aqui a partir de um contexto de temático. Então, essa é a ideia. O texto dissertativo argumentativo demanda que você saiba de alguma coisa, e para isso você tem que ter pesquisado, seguindo todos aqueles critérios de aproveitamento do seu estudo. E que você apresente aquilo que você aprendeu, que você exponha, que você apresente, mas com dados, com argumentos, certo? Com razões que defenda aí o seu ponto de vista. E quando você consegue fazer isso de forma oral, você está com um trabalho ali oral de apresentação do seu texto. Mas você fazendo isso de forma sistemática dentro de um texto, de um espaço, por exemplo, 30 linhas, você também está fazendo um trabalho, texto dissertativo argumentativo. Então, vamos continuar aqui. Agora, vamos aqui começar a enamorar uma proposta do Enem, certo? Eu estou vendo aqui que a nossa aula já está ficando um pouco extensa. Eu vou só apresentar essa proposta aqui para vocês e na próxima aula a gente vai explorar um pouco mais. Então veja só, nós vamos explorar uma proposta de redação do Enem 2015, certo? E veja só, quando existe uma proposta de redação no Enem, ele traz alguns textos motivadores que a gente vai explorar na próxima aula. E a proposta, ela quer que você, levando em consideração, certo, conhecimentos
que você construiu ao longo de sua formação, certo? Bicho ficou torto aqui. Ao longo de sua formação. Então, você vai apresentar um texto para a banca examinadora lá do Enem, para o MEC, por exemplo. Você vai apresentar um texto que tem a ver com o seu processo de formação, porque a ideia é o aluno é do primeiro ano, mas pode apresentar, pode fazer o Enem, pode apresentar o texto, levando em consideração aquilo que ele já tem participado de formação. O aluno sendo de terceiro ano, já se trabalhou com mais adequação durante o ensino médio a produção de textos dissertativos. Então, o Enem traz uma proposta e esta proposta te motiva a produzir um texto que seja sua autoria, mas que não seja só o seu achismo. É por isso que tem que estar pesquisando. Agora, diferente dessas redações que eu dou para você, que você pode pesquisar, eu te dou o tempo para pesquisar e você vai produzir a partir da sua pesquisa, ou você mesmo pesquisando, uma redação do Enem, uma redação do concurso vestibular, você não sabe do tema. Chega lá, você vai se deparar com o tema ali a primeira vez. Por isso é importante você ter uma prática individual, sem que o professor precise mandar. Uma prática individual de estudo, certo? Então, veja, basicamente isso aqui é um texto real, retirado da proposta de redação do Enem 2015. Mas vai parecer um texto neste sentido aqui. Por exemplo, aqui, a partir da leitura dos textos motivadores. A gente falou aqui, você vai, com base nos conhecimentos que você obteve aí ao longo da sua formação, redigir, ou seja, produzir, mas escrito, certo? Um texto dissertativo argumentativo. Nós acabamos de destrinchar o que significa isso aqui. Texto dissertativo argumentativo, certo? Mas você pode dissertar, certo? Você pode argumentar sem seguir nenhuma formalidade, se você quiser. Mas o texto dissertativo argumentativo convencionou-se que é um texto que segue a norma padrão da língua, certo? A norma padrão da língua portuguesa. Além de ter a estrutura sistemática de introdução, desenvolvimento e conclusão e os recursos linguísticos dentro deste texto, que é a forma C4E1, claro, coerente, conciso e coeso. Além disso, você precisa que seus verbos, os tempos verbais, as formas verbais, por exemplo, o texto dissertativo está na terceira pessoa, estejam de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, certo? E qual é o tema que nós vamos trabalhar, mas já na próxima aula? A violência contra a mulher, certo? Esse aqui será o tema que nós vamos trabalhar, a violência contra a mulher. E esta aqui foi a proposta de redação do Enem 2015, certo? E o produtor, o examinador, quer que você faça o quê? No caso aqui, foi acontecer em 2015. Apresentando proposta de intervenção. Olha, proposta de intervenção. Ele está dizendo qual é a finalidade já do seu texto. Você vai fazer um texto apresentando proposta de intervenção. Nem aqui o Enem, o texto do Enem não está deixando você livre para dizer eu sou a favor da violência contra a mulher. Não, eu sou contra. Não. O texto está levando você a ser automaticamente contra. Mas, claro, você ser a favor da violência contra a mulher é estranho, é contra os direitos humanos. Por isso, ele está tratando de um tema que pressupõe-se que todos devam ser contra a violência contra a mulher. E por isso ele está dizendo proposta de intervenção. Não está dizendo assim uma proposta de texto. Não, você poderia muito bem, realmente é bom, é interessante algumas vezes ter violência, ou então não é violência, é uma forma, depende de como você faria ali para enaltecer, ou para eufemizar e até concordar com a violência contra a mulher. Não, a proposta aqui está dizendo que não, você não pode ser contra. Você não pode ser a favor da violência contra a mulher, você tem que ser contra. Por isso você vai apresentar uma proposta de intervenção e essa proposta tem que respeitar os direitos humanos. Entendido? Então tem que ter muito cuidado para numa frase ou outra, num texto como esse aqui, você não ir de encontro à proposta de texto. Veja, você produzindo um texto em casa, de forma livre, você pode se contrapor, certo? Você pode concordar também. E muitas vezes os temas do Enem também te levam a isso, a se contrapor ou a concordar. Porém,
Neste aqui, ele quer que você se contraponha. Ele quer que você defenda o seu texto realmente se opondo à violência contra a mulher. E nesse processo você tem que apresentar uma intervenção. Qual seria a ideia para que se trabalhasse essa política de enfrentamento da violência contra a mulher? Entendeu? É um tema, inclusive, de grande debate em muitos espaços sociais. Entendeu? Então, ele mesmo está dizendo para você fazer o quê? Selecionar, organizar e relacionar tudo isso de forma coerente e coesa. Ou seja, você não pode se contradizer e você tem que estar bem conectado, certo? Argumentos e fatos, ou seja, defender o seu ponto de vista com argumentos dados, com fatos, razões, motivações, certo? Então, aqui está a proposta que nós vamos trabalhar na próxima aula do Enem 2015. Então, galerinha, a gente fica por aqui. Espero que vocês aproveitem, estudam e não se limitem apenas a esta aula, continuem estudando muito mais, certo? Então, na próxima aula daremos continuidade. Mesmo nas férias, dado a importância do Enem, este ano eu vou continuar postando, porque tem mais umas 3 aulas sobre redação e eu vou continuar postando. Se eu não postar tudo essa semana, eu vou postar nas outras semanas. E mesmo que chegue nas férias, eu vou postar o restante das aulas. O importante é que você, que está aí me assistindo, que queira produzir um bom texto na redação do Enem, tenha esse respaldo aí. Vai ficar no meu canal do YouTube disponível, ok? Para quem não quiser acessar a plataforma. Então, tchau, tchau e até a próxima.